O Conto da Formiga e do Gafanhoto é uma fábula clássica atribuída a Esopo, um contador de histórias da Grécia Antiga. A história é simples e traz uma mensagem poderosa sobre o valor do trabalho duro, da preparação e da prudência. A história original começa assim. No verão, enquanto a formiga trabalhava incansavelmente coletando e armazenando comida para o inverno, o gafanhoto passava os seus dias cantando, dançando e aproveitando o momento, sem se preocupar com o futuro. Quando o inverno chegou, a formiga tinha reservas suficientes para sobreviver, enquanto o gafanhoto, faminto e sem abrigo, procurou ajuda. A formiga, mesmo simpática, questionou: "Por que você não trabalhou durante o verão?" Ao que o gafanhoto respondeu: "Eu estava ocupado cantando." A formiga então disse: "Se você cantou no verão, dance no inverno." Bom, e o resumo da história é o seguinte: a preparação do presente pode te dar tranquilidade no futuro. E isso serve muito para os dias de hoje e para a nossa vida, né? Eu vou trazer aqui exemplos práticos e explicar para você o porquê parecer pobre durante uma parte da sua vida é tão importante para o seu futuro. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, o Márcio, fez faculdade comigo, e nós estávamos lembrando da nossa época aí atrás, quando a gente frequentava o bar da faculdade, nós ainda sonhávamos em conseguir o nosso primeiro emprego, o nosso primeiro estágio no mercado. Então, né, a gente ia para os bares e as conversas eram sempre as mesmas. Quando eu conseguir o meu primeiro emprego, o que eu vou comprar? O que eu vou fazer? O meu primeiro salário eu vou dedicar ao quê? E aí vinham muitas pessoas ali próximas a nós e falavam: assim que eu conseguir uma graninha legal, vou comprar o meu carrão, o meu tão sonhado carro. Outras pessoas falavam: eu quero comprar muita roupa, né? Principalmente mulheres, eu quero me vestir bem, eu quero parecer a Julia Roberts, enfim. E outras pessoas já pensavam no futuro. Não, eu quero juntar, eu quero investir, enfim, e não vou viver em festas nesse momento, não vou gastar tanto dinheiro, quero viver uma vida equilibrada para que lá na frente eu possa ter uma vida mais equilibrada. E muitas pessoas não vão falar aqui, vão escrever aqui, eu tenho certeza. Mas André, a vida é uma só. A gente tem que viver porque a gente não sabe o dia de amanhã. E eu concordo com você. Nós, seres humanos, somos muito frágeis e a qualquer momento a gente pode enfrentar algum tipo de problema de saúde que pode nos levar daqui para uma outra vida melhor, acredito eu. Porém, nós temos que pensar no futuro. Eu não quero pensar que amanhã eu posso morrer ou que eu posso sofrer um acidente, mas que eu vou viver muitos anos pela frente e eu quero ter uma vida estabilizada para a minha família. É isso que eu sempre pensei. Tá? Então, eu até entendo o seu pensamento de que a vida é uma só, a gente tem que viver a vida, mas existe uma forma correta para que a gente possa viver a vida de uma forma equilibrada financeiramente. Caso a gente não faça isso, a gente viva como um louco, né, aproveitando como um doido, a gente pode fazer merda e lá no futuro pode ter certeza que a vida vai cobrar um preço muito caro por isso. O brasileiro em si não tem o hábito de investir e muito menos pensar no futuro. Só para você ter uma ideia, estatísticas mostram que 65% dos brasileiros não tem R$1 guardado. Mais de 40% dos brasileiros também estão endividados. Agora, a grande pergunta que eu faço é: você quer seguir o mesmo caminho? Eu não quero. Eu quero ver uma vida próspera. E eu vou te contar um pouquinho da minha história e como eu conquistei a minha independência financeira. Então vamos começar falando aqui de uma frase do velho Barsi, o Luiz Barsi, vou deixar a fotinho aqui para você. Quando ele me falou, né, que a questão do patrimônio, entrevistando o Luiz Barsi, ele me falou o seguinte: o patrimônio, André, é apenas para alimentar o seu ego. O que enche a barriga é mesmo os dividendos, ou seja, a nossa renda passiva. E o que é a renda passiva? São os investimentos, são os aluguéis dos imóveis que você comprou, é aquele dinheiro que vem oriundo, sem você ter que trabalhar, sem que você tenha que sair de casa, acordar cedo, enfim, enfrentar um chefe chato muitas vezes, ou ter que empreender para buscar o dinheiro. Então, através dos investimentos, você consegue receber dividendos, receber renda passiva e que vai te dar muito mais tranquilidade no futuro. E eu vou te trazer aqui um exemplo muito interessante, né, que prova que realmente o patrimônio muitas vezes é uma questão de ego, porque se você investir bem, um patrimônio com segurança pode te trazer, ao investir bem, muito mais renda passiva e dividendos do que uma pessoa que investe mal o seu dinheiro. Bom, vamos colocar aqui na lousa agora, né? Nós vamos trazer aqui o exemplo do Mário e da Maria, tá? O Mário, ele tem 2 apartamentos hoje que somados têm um valor de mercado de R$500 mil.
A Maria tem menos dinheiro, menos patrimônio, tá? Ela tem investimentos em fundos imobiliários no valor de mercado de R$300 mil. Bom, a renda do Mário hoje está em cerca de 4% ao ano, que é a média hoje, se você pegar um apartamento e colocar ele para alugar, é mais ou menos isso que você vai receber, tá? Já a renda da Maria com os fundos imobiliários está em 10% ao ano. Portanto, a renda de Mário hoje está em R$20 mil por ano. Já a Maria, com menos patrimônio, está em R$30 mil por ano. Então, aqui a gente deixa um exemplo muito claro do que realmente o patrimônio, muito patrimônio, muitas vezes é uma questão de ego, mas o que vale mesmo é a questão de você poder aumentar os seus dividendos. E no cenário de hoje, por exemplo, que vivemos no Brasil, nós estamos vendo as ações em baixa, os fundos imobiliários em baixa, onde você consegue potencializar e aumentar os seus dividendos. Então você consegue comprar cotas de fundos imobiliários hoje em dia mais baratos, por exemplo, e receber mais dividendos. Essa é a velha estratégia de Luiz Barsi, que fez dele um bilionário, o maior bilionário da Bolsa de Valores no Brasil. E eu, claro, não concordo 100% com as estratégias de Luiz Barsi, porque ele tem as suas estratégias como investidor, eu tenho as minhas, porém, neste ponto, fez muita diferença para a minha vida e eu concordo 100% com o Luiz Barsi. Agora, um primeiro passo que eu dei na minha vida foi começar a gastar menos do que eu ganho. Isso é meio que óbvio. Para a gente conseguir construir um patrimônio, a gente precisa gastar menos do que a gente ganha, né? E até mesmo potencializar esses ganhos com uma renda extra, ou enfim, aumentando a nossa receita ao passar dos anos, tá? Então, realmente eu fiz isso para acertar a minha vida, para conseguir pensar no futuro e também começar a investir bem o dinheiro, porque não adianta você gastar menos do que você ganha e investir mal o seu dinheiro. Então, ao começar a investir bem o meu dinheiro, eu comecei a rentabilizar cada vez mais o meu patrimônio. Mas, lembra que eu te falei que eu concordo que a vida realmente é uma só? E eu não quero deixar para viver os meus sonhos com 70 anos de idade, com 75 anos de idade. É claro, eu não vou ter mais a mesma energia, por exemplo, para rodar o mundo, para conhecer outras culturas, outros países. Então, o que eu vim fazendo nos últimos anos, no caso? Eu vim potencializando os meus sonhos, eu vim realizando meus sonhos de forma equilibrada, mantendo aquela regra do gastar menos do que eu ganho, tá? Agora, no começo, eu tive que fechar a torneira para que eu pudesse o quê? Aumentar o meu patrimônio, fazer o meu patrimônio gerar uma renda passiva, através dos dividendos das ações, da renda fixa, dos fundos imobiliários, dos meus investimentos, que potencializaram e aumentaram as minhas receitas. Através das minhas empresas também, eu fui, claro, aumentando o meu faturamento, aumentando as minhas receitas, mas sempre vivendo um degrau abaixo do que eu posso, né? E com isso eu conseguia realizar os meus sonhos, consegui realizar muitos sonhos, já rodei mais de 35 países, né? E também dei uma boa vida para minha família. Agora, sempre mantendo a linha do gastar menos do que eu ganho e investir bem o meu dinheiro. Conforme a minha renda foi aumentando, tanto com a minha renda passiva, tanto com o faturamento das minhas empresas, do meu dia a dia, eu consegui ir vivendo muito bem o meu dia a dia, tá certo? E ao mesmo tempo, né, tendo o que? Paz, tranquilidade e aumentando o meu patrimônio para o meu futuro. Então eu vou te dar um exemplo. Se eu ganhava R$2 mil por mês, eu gastava R$1.800. Quando eu comecei a ganhar R$5 mil por mês, eu gastava R$4 mil. Quando eu comecei a ganhar R$10 mil por mês, eu gastava R$8 mil. Então perceba que conforme eu fui subindo o meu faturamento, eu também subi o meu custo. Eu fui me dando mais luxo. Eu não deixei de viver a vida, eu não deixei de aproveitar a vida. Mas para isso tive que fazer um sacrifício lá atrás, né? Tive que fechar a torneira para que isso pudesse se tornar uma realidade na minha vida. E perceba que quanto maior o meu faturamento, eu conseguia ainda economizar mais e mais. Então a regra é muito clara. Vamos somar o nosso salário, né, ou o faturamento da nossa empresa, mais o que a gente ganha de renda passiva, menos os nossos gastos, e isso sempre tem que sobrar, tá certo? Para que a gente possa realmente nos aposentar e atingir a nossa independência financeira, não deixando de realizar os nossos sonhos, não deixando de viver uma vida equilibrada, mas com muita saúde financeira. Portanto, algumas lições são muito valiosas, né? O primeiro é entender que gastar menos do que ganhamos é mais do que obrigação. A segunda é que focar na renda e não apenas no patrimônio é muito importante. Claro, quando você é jovem, você consegue se arriscar mais, você consegue buscar investimentos mais agressivos para que você possa aumentar o seu patrimônio de uma forma mais rápida. Porém,
tem que ser de uma forma inteligente. Por exemplo, em ações, investindo em boas empresas, investindo em empresas de setores perenes, não fazendo aposta, muito menos apostas esportivas, né, loteria, tigrinho, esse tipo de coisa, para que você realmente tenha muita saúde financeira. Mas agora eu vou trazer aqui um terceiro ponto que é muito importante. Porém, antes eu quero já pedir para você se inscrever aqui no canal Mestre da Riqueza. É muito importante que você se inscreva. Muitas pessoas estão entrando aqui no meu vídeo, esquecem de se inscrever e isso acaba prejudicando muito o nosso canal, que realmente não está subindo o número de inscritos, porque o YouTube vem, faz uma limpa de pessoas, né? A gente não entende o que acontece no YouTube, e isso aí acaba atrapalhando muito o crescimento do meu canal e também do meu crescimento pessoal. Então conto com você para que você venha aqui em cima e se inscreva. Mas vamos lá. O terceiro ponto é viver e focar em prioridades, tá? Lembra quando eu falei que lá com o Márcio a gente estava no bar e a gente ouvia muitos estudantes falando: vou comprar meu carro, vou comprar muita roupa, enfim, né? Vou viver nas festas porque o amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente tem que listar prioridades. Você se vê lá na frente como? Com a sua família tranquila, viajando o mundo, indo pra Disney, com muita tranquilidade, sem fazer dívidas. Então, nesse momento, é o caso de você focar nas prioridades que você tem. Poxa, eu preciso viajar para ver minha mãe, eu moro em outro estado. Poxa, isso é uma prioridade, né? Agora, as festas, o carro dos sonhos é prioridade nesse momento? Creio que não, né? Até porque são passivos, tá? Eu hoje, né, sou uma pessoa rica, tenho uma independência financeira muito boa, já viajei diversos países pelo mundo e eu hoje nem ligo tanto para carro, eu não ligo para roupas de marca, tá certo? E isso eu comecei a perceber que depois que eu ganhei muito dinheiro, isso começou a virar algo fútil para mim. Então eu foco em ter tempo com a minha família, eu foco na minha questão da saúde, eu foco em viajar o mundo em bons hotéis, bons restaurantes, e essas são as minhas prioridades hoje. Mas eu não tô te falando que não é uma prioridade da sua vida, talvez ter o carro dos seus sonhos. Muitas pessoas gostam de carros, é claro, mas tudo tem que vir no momento certo para que você não antecipe sonhos e caia numa verdadeira roubada e principalmente aí nas teias de aranha dos juros bancários. Então, em certo momento da nossa vida, a gente vai ter que realmente parecer pobre, né? Parecer pobre é um pouco exagerado até, mas você vai ter que ser mais econômico na sua vida. Você vai ter que fechar a torneira, vai ter que economizar e quando você vê que a renda passiva começa a fazer diferença na sua vida, que os juros compostos vão acelerar os seus ganhos, tá certo? Inclusive, vou deixar aqui para você assistir agora um card de um vídeo que eu falo que é muito mais fácil você conquistar os 100 mil reais do que os primeiros 10 mil reais. E eu vou te explicar isso porque os juros compostos são tão importantes na nossa vida. Eu convido você a conhecer esse vídeo, a assistir esse vídeo que vai fazer muita diferença na sua vida também. E já quero que você comente aqui embaixo quais são as suas metas e objetivos aí para 2025. Já quero também deixar aqui um feliz ano novo para você, um grande abraço e até o próximo vídeo.